Salve espectadores do canal, mais uma resenha de livro e hoje nós vamos falar de uma obra que discute gravações secretas feitas por serviços de espionagem dos aliados com prisioneiros alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O livro de hoje foi lançado originalmente em 2011 e saiu no Brasil em 2014, sendo um dos livros que eu já mostrei a vocês no vídeo dos meus livros sobre Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falar desse livro, como sempre, eu vou pedir a vocês que inscrevam-se no canal. Ele tem crescido bem nas últimas semanas e eu gostaria que o ritmo de crescimento continuasse ou aumentasse. Então clique ali embaixo no botão de inscrição e dá essa força. Pesquisar temas para fazer vídeo toda semana é difícil, toma muito tempo, então toda ajuda é bem-vinda. O livro de hoje foi escrito pelo historiador John Kneisel e pelo sociólogo especialista em psicologia social Harald Welzer. O livro de hoje é Soldados sobre lutar, matar e morrer. Esse livro me chamou muito a atenção e eu acredito que tenha sido assim em boa parte da comunidade acadêmica por conta das fontes que foram usadas para a pesquisa. Os autores tiveram acesso a um número gigantesco de protocolos de escutas feitas com prisioneiros alemães pelos aliados. O Reino Unido e os Estados Unidos foram, aparentemente, os países que mais se utilizaram dessa prática, de colocar escutas nas celas e, em diversos casos, colocar espiões disfarçados de oficiais ou soldados alemães para extrair informações dos presos. Esse tipo de fonte abre uma gama enorme de horizontes para os pesquisadores. Quando se estuda os aspectos da violência e a disposição para matar, normalmente isso se dá através de fontes como cartas, testemunhos, memórias, interrogatórios, e essas fontes, mesmo valiosas, têm um problema muito sério em comum. O que aparece nelas foi elaborado com plena consciência. Todos têm um destinatário preciso, e quem escreve a carta ou é interrogado fala aquilo que ele quer que as pessoas saibam. Seu julgamento dos fatos é influenciado pelo ambiente posterior a esses fatos, pela forma como os eventos que ele descreve são vistos no momento em que ele precisa lembrar, pela pressão exercida sobre ele, etc. Ou seja, nós perdemos muito da espontaneidade que uma conversa mais informal teria, e que revelaria muito mais sobre os indivíduos, sua disposição para cumprir ordens, matar e etc., do que um interrogatório, uma carta. Numa conversa informal, onde o soldado não sabe que está sendo gravado, ele não está preocupado que sua fala se torne uma fonte. A opinião e o ímpeto deles não são influenciados por eles, os soldados no caso, saberem as consequências do desenrolar dos eventos. Essas fontes permitiam entender com melhor clareza quanto dos crimes cometidos pelos alemães eram nazistas, por assim dizer, e o quanto eles eram habituais para os marcos referenciais do que é uma guerra. Como explicar o engajamento e a intensidade da participação desses soldados nos crimes de guerra? Provavelmente a coisa mais importante que você precisa saber para compreender esse livro é a noção de marco referencial que permeia toda a obra. Embora as percepções e as ações dos seres humanos estarem ligadas e às vezes bastante condicionadas ao ambiente, as condições sociais, culturais, hierárquicas, biológicas e antropológicas, os indivíduos possuem uma margem de interpretação e ação. A possibilidade de tomar decisões pressupõe alguma orientação a respeito daquilo com o qual você está envolvido e as consequências das suas ações. Essa orientação dá uma matriz mais ou menos ordenada de modelos interpretativos do mundo ao seu redor, e isso é um marco referencial. Ele é formado por toda uma bagagem cultural, social, e o contexto é fundamental para a formação desse marco. Por conta disso, é necessário reconstruir um marco referencial no qual as pessoas agiram para entender seus atos contextualmente e não de forma anacrônica. Se você não sabe o que é anacronismo, assista esse vídeo aqui. E isso é um processo complicado, porque é difícil reconstruir as condições objetivas onde as pessoas atuaram, dependendo do contexto. Mentalidades e ideologias também não explicam por que certas pessoas fazem certas coisas, já que muita gente com a mesma formação mental conclui coisas diferentes a partir de uma mesma situação. O quanto ideologias e mentalidades afetam interpretações individuais é uma questão que está sempre em aberto, porque não há como chegar a uma conclusão precisa.
No caso da guerra, a falta de entendimento do marco referencial dos soldados faz com que muitas de suas atitudes sejam encaradas como crueldade, ainda que crueldade seja uma categoria moral, não uma categoria de análise. O que os autores desse livro e tantos outros que pesquisam a violência propõem é que nós tentemos colocar um olhar amoral sobre a violência, desligado das nossas concepções morais, que nos permita entender a lógica interna deles, mesmo que você não concorde, o que não te obriga a concordar ou justificar esses atos. Aqui nesse caso, essa postura nos ajudaria a entender os marcos referenciais dos soldados. Afinal, quais são os pressupostos que fazem com que uma pessoa absolutamente normal, do ponto de vista psicológico, se comporte de uma forma totalmente estranha àquilo que ela é, quando ela é colocada numa situação específica? Os autores classificam os marcos referenciais em 4 tipos. Os marcos de primeira ordem são aqueles que são aceitos como um modo de ser inquestionável de um determinado contexto. Definem o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é comível, que distância corporal nós temos que manter de uma outra pessoa numa conversa, códigos de etiqueta e etc. É um mundo sentido, por assim dizer, que trabalha mais no plano do inconsciente e do emocional do que num plano de reflexão racional. Os de segunda ordem são mais concretos e delimitáveis histórica e culturalmente, e mesmo do ponto de vista geográfico. Esse espaço onde se inserem os marcos de segunda ordem pode ser delimitado de diversas maneiras, como um regime político, o tempo de vigência de uma constituição, ou por uma época de formação histórica, como o caso do Terceiro Reich, por exemplo. E aí nós temos os marcos referenciais de terceira ordem, que são ainda mais específicos. São aqueles que tratam de uma cadeia bem específica de eventos na qual pessoas atuam, como uma guerra, no qual as pessoas combatem como soldados. Por fim, nós temos os marcos referenciais de quarta ordem, que são cada uma das características especiais, modelos de recepção, modelos de interpretação, deveres de consciência e etc., que uma pessoa traz para uma situação. Nesse nível, a questão tem a ver com a psicologia, com a disposição das pessoas, dos processos individuais de tomada de decisões. Os autores afirmam abertamente que o livro cuida dos marcos de segunda e terceira ordem. E por que a noção de marco referencial é tão importante para entender o livro? Segundo os autores, as pessoas tentam confirmar as suas percepções e as interpretações que elas fazem do mundo ao redor, observando o que as outras pessoas estão fazendo, especialmente aquelas com as quais elas se relacionam, principalmente em situações excepcionais, ou de risco, ou de violência extrema. Nós estamos o tempo todo interpretando as coisas que acontecem ao nosso redor e tomando decisões baseadas nos nossos marcos de referência. Mas a maioria delas são decisões simples, cotidianas, onde há um conjunto de convenções que as pessoas adotam para agir em relação a essas situações. Mas numa situação abrupta, como uma briga, um acidente de carro, as pessoas precisam interpretar o que acontece e reagir. E essas são situações que impactam emocionalmente e comprometem o julgamento das pessoas. As decisões delas em relação a isso não vêm do zero. Elas estão ligadas a marcos referenciais e convenções sociais. Mas sendo a situação inusitada e impactante, as pessoas têm uma tendência de se espelhar no grupo ao seu redor, às vezes agindo de formas que não agiriam se estivessem sozinhas, ou mesmo se não estivessem numa situação extrema. É comum que vínculos e obrigações culturais desempenhem um papel importante na decisão das pessoas, às vezes mais do que o próprio senso de sobrevivência, o que ajuda a entender o porquê, por exemplo, pessoas morrem salvando animais ou se explodem em um atentado suicida. Essas obrigações culturais aparecem nos sentimentos e conceitos tanto de pudor quanto de honra, e aparecem também quando não conseguimos achar soluções racionais para alguns problemas. Essa discussão aparece na primeira parte do livro e é essencial para o que vem depois, pois toda a discussão a respeito dos crimes cometidos tanto por soldados da Wehrmacht quanto os crimes da SS, fuzilamento de civis, de judeus, de crianças, ou os relatos dos pilotos da Luftwaffe sobre caçar de avião civis na Polônia por diversão, está enraizada nessa ideia de marco referencial. Para os autores, quando você está em uma guerra, na posição de soldado, os marcos referenciais da vida cotidiana do tempo de paz, da vida civil, somem, pelo menos para a maioria das pessoas. Na guerra, os laços de camaradagem se tornam muito mais importantes para tomar referência em relação às suas atitudes, e a obediência, a disciplina, o cumprimento do dever se tornam novos marcos dentro daquela situação. Por isso, um sujeito que em tempos de paz é um padeiro ou um professor, em tempos de guerra
fuzila pessoas sem problematizar demais a questão enquanto a violência ocorre. Por conta disso, o livro fala sobre os papéis sociais, ou seja, os papéis que nós exercemos nas sociedades. Quando se trata de uma guerra, e levando em conta que o exército é uma espécie de instituição total, hermeticamente fechada, ser um soldado é um papel social, e todo o papel social carrega exigências que aquele que faz esse papel tem que cumprir. No caso do soldado, ele deve aprender a manejar uma arma, se mover em campo de combate, obedecer, se integrar a uma hierarquia, estar sempre pronto a agir sob as ordens de seus superiores, etc. Essas instituições totais, como o exército, estabelecem uma forma especial de socialização em que as normas e coações coletivas desempenham uma influência sobre o indivíduo, uma influência muito maior do que teria em circunstâncias sociais de normalidade. Os laços de camaradagem do seu grupo, nesse caso, são o único grupo de referência que você tem e não te deixa muita alternativa, não te dá muita margem de ação. Ou seja, o marco referencial do soldado não dá muita margem de manobra, especialmente em tempo de guerra. Não é à toa que há casos de soldados que se recusaram a participar de crimes de guerra, massacres, estupros e foram rejeitados pelos seus colegas, pois isso seria visto quase como uma traição aos laços de camaradagem. Na vida social, em tempo de paz, nós temos muito mais margens de escolha e de ação. Em uma guerra, especialmente atuando como soldado, muitas das escolhas que nós temos na vida cotidiana ou não existem, ou existem mediante um alto custo, ou mesmo risco de vida. Ainda sobre camaradagem, é importante atestar o efeito coercitivo forte que ela tem sobre os sujeitos que fazem parte de um grupo. As normas internas desse grupo se tornam, especialmente em situações como a guerra e grupos herméticos como o exército, um padrão de comportamento. E os padrões de comportamento do mundo fora da vida militar, da vida civil em tempo de paz, perdem a força. Ao abrir mão de parte de si para fazer parte de um grupo, ele ganha em troca, o sujeito, a sensação de pertencimento a um grupo, a sensação de segurança, de proteção, fazer parte de uma comunidade, ter um senso de firmeza e o reconhecimento do grupo quando uma ação condiz com o que o grupo espera de você. A camaradagem não só simboliza o comprometimento com o grupo, mas tira dos ombros do soldado a obrigação de se apegar demais aos marcos referenciais de fora desse mundo. Ou seja, cria uma sensação de libertação das amarras sociais anteriores e cria um espaço de segurança para agir. A forma desse livro é bastante diferente do habitual. Ele é dividido em duas partes e a primeira se chama Enxergando a Guerra com Olhos de Soldado, uma análise de marcos referenciais. Essa parte tem 2 capítulos. O primeiro faz uma discussão teórica sobre os marcos referenciais e papéis sociais, como eu expliquei até aqui. E o capítulo 2 ocupa o livro quase inteiro, dividindo em dezenas de subtópicos. E é aí que os relatos começam a realmente aparecer com mais frequência, de acordo com o assunto de cada subtópico. Mas eu devo avisar vocês também que, por mais que o livro tenha alguns relatos bem cruéis, bem revoltantes, ele não chega a ser um livro tão pesado nesse sentido como é o Berlim 1945, do Anthony Beevor, por exemplo. Não chega a ser uma pornografia de guerra, como Niall Ferguson acusou os livros do Anthony Beevor de ser. Para pessoas mais sensíveis, ele pode ser uma leitura mais fácil do que alguns outros livros de Segunda Guerra por aí. Enfim, é justamente por ele tratar de muitos tópicos diferentes que ficaria difícil cobrir tudo em uma resenha. Mas para tentar dar uma noção para vocês dos tópicos que ele discute a partir das escutas, temos alguns como o ato de atirar, seja no soldado inimigo, seja no civil. Temos tópicos sobre como os soldados interpretam suas ações e se justificam, o contar de suas histórias e aventuras, o prazer e a diversão durante a guerra, especialmente atos de violência e crueldade, a mentalidade dos soldados em relação aos crimes de guerra, muitos dos quais eles sequer entendem como crimes, mas como necessidade, o extermínio, o trato com prisioneiros de guerra, motivos de indignação, sentimentos, a questão sexual, o valor que se dava à técnica, a confiança na vitória certa e como ela era abalada ou reforçada, o mesmo em relação à confiança em Hitler, o peso da questão ideológica ou a falta desse peso, a relação com valores militares, como os soldados alemães viam os japoneses e italianos, a Waffen-SS, entre outros. Bem no final desse capítulo, há uma tentativa de resumir o que os autores tentaram sumarizar sobre os marcos referenciais da Wehrmacht. A opinião dos autores é explicada de forma bem clara nos 2 últimos parágrafos desse capítulo. Para eles, o deslocamento do marco referencial do Estado Civil para o estado de guerra é o fator decisivo, mais importante do que quaisquer
quaisquer visões de mundo, doutrinações, ideologia e etc. A guerra constrói uma cadeia de acontecimentos e ações na qual as pessoas fazem coisas que jamais fariam em outras condições. Nesse contexto, soldados matam judeus mesmo sem ser antissemitas e defendem um país de forma fanática sem ter sido nazistas em nenhum momento de suas vidas. Os autores defendem que as pesquisas sobre o assunto parem de exagerar o papel da ideologia, porque ela no máximo vai dar motivos para uma guerra, mas não explicaria o motivo de um soldado matar ou cometer crimes de guerra. Por fim, temos um último capítulo que busca discutir o seguinte: até que ponto essas crueldades e coisas mostradas dos protocolos, que nós olhamos a partir de um olhar moral, eram marcos referenciais nazistas ou marcos referenciais de guerra em geral. Aqui os autores deixam a Wehrmacht de lado e pegam exemplos de soldados americanos no Iraque e no Vietnã especialmente, revisitando uma bibliografia sobre o assunto para demonstrar que grande parte do que é atribuído a fanatismo ideológico e comprometimento com o nazismo, na verdade faz parte do marco referencial da guerra, independente do país ou da ideologia. Cada país tem os seus marcos específicos, mas há muita confluência entre eles. Soldados sobre lutar, matar e morrer é, na minha opinião, uma leitura obrigatória para qualquer estudioso sobre guerras, história militar, sobre a violência e etc. É um livro que consegue a façanha de explicar várias questões teóricas de forma muito simples. É sem dúvida nenhuma um livro muito bem escrito. Bom, então é isso. Obrigado a quem assistiu até aqui e não esqueça, inscreva-se no canal. Eu quero ver esse canal crescer e se tornar um espaço saudável para se ter contato com história, política e outros assuntos das ciências humanas, que não seja um mantra de ódio nos comentários. E até o momento tá tudo sob controle, em parte graças a vocês. Muito obrigado e até a próxima.